Olá, eu sou o Dr. Paulo Falcão e hoje nós vamos nos encontrar para conversar um pouquinho sobre a obesidade e basicamente tentar compreender de que maneira a cirurgia pode ajudar a vocês no processo de emagrecimento e da manutenção da perda de peso. Nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica, nós entendemos que a obesidade é uma doença incurável, porém existem várias maneiras de controle dessa doença. Um desses controles se faz através da cirurgia bariátrica, com todas as suas alternativas. Inicialmente, definindo que tipo de obesidade a gente está falando, a obesidade é definida de várias maneiras, uma delas através da escala do IMC, o Índice de Massa Corporal. O IMC ele vai dividir a obesidade em 3 graus. A obesidade grau 1 é a chamada obesidade leve, e ela vai variar do IMC de 30 até 35. A obesidade grau 2 é a obesidade severa e ela vai variar do IMC de 35 até 40. E a obesidade grau 3 é tudo que é acima de 40. Tudo que é acima de 40, a obesidade grau 3 nós chamamos de obesidade mórbida. Quem tem indicação inicialmente da cirurgia bariátrica são os pacientes que apresentam a obesidade mórbida, ou seja, o IMC acima de 40, de uma maneira isolada, ou ainda os pacientes que apresentam a obesidade grau 2, que é uma obesidade severa, quando associado a 2 comorbidades. O que são comorbidades? Comorbidades são doenças que compõem o que nós entendemos como síndrome metabólica e podem variar de uma amplitude, como por exemplo pressão alta, diabetes, colesterol, dislipidemia, apneia do sono e dores articulares, artrose e uma série de outras condições que, quando junto com a obesidade, vão indicar que a cirurgia é uma alternativa para o tratamento e para o controle da obesidade. Até um certo ponto, nós devemos entender que a cirurgia não é o único, não é o primeiro e tratamento que a gente pode tentar para a obesidade. Na verdade, quem procura a cirurgia bariátrica já tratou a obesidade durante muitos anos. O que nós entendemos é que a pessoa deve ter um tratamento por pelo menos 2 anos. E esse tratamento vai incluir desde mudança de hábito, dieta, reeducação alimentar, atividade física, um acompanhamento psicológico, eventualmente tratamento medicamentoso, até que finalmente a persistência da doença leve a pessoa a tomar uma decisão um pouco que no primeiro momento pode parecer um pouco mais radical, porém, na verdade, é uma indicação bem precisa para tratar uma doença grave, que é a obesidade. A decisão pela cirurgia nunca deve ser tomada por quem não tenha tratado anteriormente. A decisão pela cirurgia é uma decisão compartilhada com o paciente, com um endocrinologista clínico, com um cirurgião. E dessa maneira nós temos a melhor alternativa para oferecer. E por que a cirurgia é indicada? Porque, infelizmente, com o melhor tratamento clínico, nem sempre a pessoa consegue um controle efetivo do peso. Mudança de hábito, dieta, atividade física, medicação supervisionada, todos eles falham a médio prazo, falham a longo prazo. E não é difícil entender que a maioria de vocês já tentaram esses tratamentos anteriormente. E a obesidade teme voltar. Inicialmente o tratamento deu certo, mas depois no segundo tratamento o efeito já é um pouco pior e as coisas vão piorando gradativamente. E essa piora gradativa é que faz acender uma luz de atenção e então nós indicamos a cirurgia. E nesse preparo para a cirurgia, como é que deve ser procedido? A primeira ideia é fazer um check-up. Na verdade, o check-up é muito importante por alguns pontos. É o momento, de certo modo, de você recomeçar uma outra etapa da sua vida. Nós precisamos entender como é que o seu corpo está funcionando hoje e quais são os benefícios que a cirurgia bariátrica pode trazer para você. Ao mesmo tempo, que é necessário que nós conheçamos várias doenças que porventura estejam silenciosas. E isso vai nos permitir uma segurança maior e um acompanhamento de algumas situações que as pessoas nem sabem que eventualmente vão ter. Então, dentro desses exames iniciais, a endoscopia digestiva com a biópsia é importante, ultrassom do abdômen, ultrassom da tireoide, ultrassom para mulheres de transvaginal, de mama, todos fazem um check-up
e vão dizendo condições que as pessoas apresentam que eventualmente precisam ser acompanhadas e tratadas. Exame de sangue e como preparativo também para o risco cirúrgico. E em algumas situações, para alguns pacientes, nós entendemos que outros exames são importantes. Por exemplo, a prova de função respiratória, que é solicitada numa situação específica para quem tem asma, para quem tem uma história de tabagismo, ou a pH-metria. A pH-metria é um exame que vai medir o refluxo e que vai ser utilizado em situações muito específicas, quando a pessoa tem uma indicação de fazer uma cirurgia que eventualmente pode estar relacionado ao aumento do refluxo. Outros exames de sangue mais específicos também, dependendo de cada situação. E o exame de apneia do sono, que é a polissonografia, para avaliar a presença dessa doença que está muito associada na pessoa obesa à roncopatia. E além desse check-up, nós começamos uma avaliação dos chamados laudos. Na verdade, são avaliações de profissionais que compõem uma equipe multidisciplinar em obesidade. Essa equipe é composta basicamente por um endocrinologista clínico, uma psicóloga, um nutricionista e um cardiologista ou clínico para o risco cirúrgico. Eventualmente vai ser necessário também a avaliação de um psiquiatra, que vai ser definido através ou após a avaliação psicológica. Ainda assim, em outras situações, podem ser necessárias avaliações de médicos especialistas específicos. Por exemplo, um hematologista, por exemplo, um ginecologista, de acordo com o estado dos exames, e nós achamos prudente que as pessoas sejam avaliadas e liberadas para essa etapa da cirurgia bariátrica. Essas avaliações geram laudos, esses laudos que são não só obrigatórios, mas eles comprovam que vocês fizeram um tratamento. O que nós esperamos nesse tratamento é que vocês percam peso. Perder peso é fundamental para todas as pessoas que irão fazer a cirurgia bariátrica. Ela diminui a comorbidade, ela permite que vocês tenham menos complicação cirúrgica, menos complicação anestésica e, além disso, permite que a gente preveja o bom resultado de vocês. Porque, sem dúvida nenhuma, a cirurgia é uma ferramenta muito poderosa para o controle de peso. Mas o resultado é sempre melhor quando é acompanhada por essa reeducação alimentar e pelo entendimento dos novos hábitos saudáveis que vão se iniciar nesse período da cirurgia bariátrica. Os laudos necessários são o laudo do endocrinologista, da nutricionista, do psicólogo e do cardiologista, no caso, o risco cirúrgico. E, finalmente, a pessoa estaria pronta para uma alternativa cirúrgica. E como um cirurgião bariátrico pode ajudar vocês nesse contexto da cirurgia bariátrica. Novamente, é super importante vocês entenderem que não é o procedimento em si, mas é o acompanhamento, o tratamento, a equipe multidisciplinar que é capaz de chegar aos melhores resultados. E dessa maneira, mesmo as técnicas não cirúrgicas, os balões intragástricos ou a cirurgia bariátrica via endoscopia, elas têm esse poder de eventualmente levar vocês a um ponto de menor peso, de mais saúde. Cada pessoa tem a sua demanda, cada pessoa tem a sua realidade, a sua necessidade, e nós temos capacidade de conseguir conduzir com vocês a melhor opção para esse seu controle de peso. Então, o balão intragástrico talvez seja um procedimento mais simples, é fato, ele é feito por endoscopia e existem vários tipos de balões. Hoje em dia, balões deglutíveis, que você não precisa nem fazer endoscopia para realizar, mas os balões endoscópicos, o balão de 6 meses, o balão de 1 ano, são alternativas, são dispositivos que são capazes, junto com o tratamento da equipe multidisciplinar, de oferecer algum benefício em termos de ganho de peso. Algumas pessoas vão ter indicação do balão intragástrico, outras vão querer fazer o balão intragástrico, e as dúvidas e as vantagens e as desvantagens de cada procedimento nós podemos conversar num outro momento. A cirurgia endoscópica, que é o chamado sleeve endoscópico, não cirúrgico em termos da cirurgia como entendemos pela laparoscopia, porém o resultado dela, quando se compara com o sleeve cirúrgico, ele é um pouco pior a longo prazo. As cirurgias, sem sombra de dúvidas, apresentam os resultados mais definitivos, tanto para o controle de peso como para a manutenção da perda de peso. Novamente, não faz milagre, elas não são a única alternativa, mas uma cirurgia bem feita e bem cuidada
cuidada principalmente, leva a vocês a uma melhor alternativa para a perda de peso e para o controle do peso. No tratamento cirúrgico, nós temos algumas técnicas que eu gostaria de passar para vocês. Basicamente, nós trabalhamos com dois tipos de cirurgias bariátricas primárias ou iniciais, que é o chamado sleeve, que é a gastrectomia vertical, ou o bypass gástrico. O sleeve é uma cirurgia onde só mexe no estômago, a gente diminui o tamanho do estômago, e o bypass é uma cirurgia onde nós mexemos no estômago e no intestino. A grosso modo, o sleeve é uma cirurgia que, até um certo ponto, ela é considerada mais anatômica, porque o alimento ele vai seguir o mesmo trajeto da pessoa não operada. Ele vai da boca, do esôfago, para o estômago, para o duodeno, e vai seguir o trânsito digestivo. No sleeve, o aparelho digestivo ele segue o trajeto semelhante ao da pessoa não operada. O alimento passa pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, do duodeno e segue o trajeto do intestino delgado, do intestino grosso, da mesma maneira que a pessoa que não operou. Ao passo que no bypass, o alimento, o duodeno, ele é bypassado. A grande vantagem dos sleeves seria essa. Então, teoricamente, você vai ter menos questões com relação à absorção de alguns nutrientes e elementos essenciais. Ao passo que o bypass é uma cirurgia metabolicamente considerada mais robusta, com melhores resultados para o tratamento também das chamadas comorbidades. Lembrar que várias pessoas operam não por conta só do peso, mas também por conta das comorbidades. Às vezes do diabetes, a pessoa que toma insulina, isso é mais importante para ela, o controle do diabetes, do que propriamente a cirurgia em si, o peso em si. É essa questão que nós devemos avaliar em cada paciente para tomar a melhor decisão. O motivo, qual é a meta, qual é o objetivo que vocês procuram em uma cirurgia bariátrica. Então, como colocado, o sleeve é a cirurgia que só mexe no estômago e posteriormente o bypass é a cirurgia que mexe no estômago e no intestino. É uma cirurgia que perde mais peso por si, não significa que todo mundo que faz o bypass vai perder mais peso do que as pessoas que fazem o sleeve. Na verdade, até um certo ponto, não existe a melhor cirurgia, mas existe o melhor paciente. E o melhor paciente é aquele que é capaz de entender que a cirurgia é uma ferramenta e que ela precisa de ajuda para que ela consiga oferecer o melhor resultado a médio e a longo prazo. Nós fazemos as cirurgias por videolaparoscopia. A videolaparoscopia é uma ferramenta minimamente invasiva, não há corte, é sempre feito pelos furinhos. E atualmente existe também a opção da cirurgia robótica. A cirurgia robótica é um sistema de cirurgia minimamente invasiva que aumenta ainda mais a precisão do procedimento. São todas cirurgias muito seguras, tanto a laparoscopia quanto a cirurgia robótica. A cirurgia é feita, normalmente a cirurgia é conduzida e marcada, e com todos os exames prontos, toda a segurança definida, e é proposto uma data. Essa data é então confirmada e nós nos encontramos no dia da cirurgia. A cirurgia é realizada e ao final da cirurgia nós conversamos e se inicia o período pós-operatório. O pós-operatório imediato, que é o período que você vai ficar no hospital, e posteriormente o pós-operatório imediato, que são os primeiros dias no pós-operatório, em casa. No pós-operatório imediato, hoje em dia nós entendemos que tanto a mobilização pode ser feita precocemente, quanto a alimentação também. E a alimentação e a deambulação é iniciado no mesmo dia da cirurgia, em torno de 6 horas após o procedimento cirúrgico. O dreno intracavitário só é usado em caso de necessidade e é uma situação muito pouco frequente. E quando ele é utilizado, vai ser informado o motivo pelo qual nós usamos o dreno e vai ser retirado no tempo e no momento oportuno. A primeira revisão pós-operatória é realizada em torno de 5 a 7 dias no consultório e o uso de cinta e meias, eles devem ser avaliados caso a caso. Na verdade, a meia ela é utilizada em algumas situações onde as pessoas têm um risco maior de trombose e a cinta era muito utilizada na cirurgia convencional. Mas se alguma pessoa quiser usar uma cinta porque se sente mais segura ou confortável, não há contraindicação
no uso da cinta. Uma outra questão que deve ser levada em consideração e que iniciou-se de alguns anos para cá é a questão do Covid e de outras síndromes respiratórias. Na verdade, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia totalmente seletiva e ela deve ser realizada em um cenário de saúde perfeito. Não opere com outros sintomas. Comunique à equipe médica, comunique ao anestesista e nós saberemos conduzir de modo a manter sempre a segurança do seu procedimento em primeiro lugar. A ideia da sua cirurgia também é uma alta precoce. A alta precoce ela é oferecida em 24 horas. Não significa que todos irão para casa em 24 horas. Pode ser que você tenha alguma questão, esteja um pouquinho mais enjoado, não se sinta seguro para ir para casa naquele momento. Basta sinalizar e vai ser avaliado por um médico. Existe um outro momento que o médico vai avaliar e não vai achar prudente por conta de alguma outra situação, por exemplo, uma pessoa que tem a pressão alta, uma pessoa que tem um diabetes um pouco mais descontrolado, você ficaria mais tempo no hospital. Mas a princípio a alta, para a maioria das pessoas, está ocorrendo em 24 horas do pós-operatório. E em casa, quais são as recomendações? Andar normalmente, atividades sem esforço podem ser realizadas, não precisa ficar parado na cama. Anda, levanta, se alimenta, vai ao banheiro, normal. Pode subir escada, não pode ficar subindo e descendo a escada. Mas subir a escada devagar não há problemas. Em caso de urgência, utilizem o número de WhatsApp que estará na sua folha de orientação pós-operatória. Utilizem preferencialmente mensagem de texto e nós saberemos como conduzir e orientar para que você se sinta seguro 24 horas por dia. No pós-operatório, no acompanhamento da perda de peso, acompanhamento da reposição de vitamina, realização de exames periódicos. A ideia é que você emagreça com saúde, a ideia não é que você perca todo o peso no primeiro mês ou de uma vez só, algumas vezes a ansiedade é maior, a comparação também é maior, lembrar que cada organismo vai ter um tipo de funcionamento, lembrar que nem sempre uma pessoa vai ter emagrecimento exatamente igual a outra pessoa. Tem pessoas que acham que vão emagrecer demais. A chance de emagrecer demais em uma cirurgia bariátrica é muito menor do que emagrecer de menos. Então não se preocupem com isso. Acompanhem, façam o seu acompanhamento regular, façam os exames periódicos para que nós possamos, ao final de um ano, conseguir chegar a uma meta de saúde renovada junto com a cirurgia bariátrica. E na eventual falha de tratamento, na eventual pessoa que não atingir sua meta, nós estaremos também presentes para tentar indicar algum outro tipo de tratamento que pode ser associado à cirurgia se for necessário. Nem sempre é, mas nós temos que ficar atentos às exceções. Portanto, venham e continuem com o seu tratamento de uma maneira regular para que você tenha o seu melhor resultado. Recuperações tardias são avaliadas caso a caso. A ideia é que você opere uma vez. A ideia da cirurgia bariátrica é que você cuide da sua operação. Lembre-se que o maior desafio nem sempre é perder o peso. Lembre-se que o maior desafio, muitas vezes, é manter o peso que você perdeu. Boa sorte para vocês, estamos sempre à disposição.